Olá, oitavo ano, bom dia. Estamos de volta com mais uma aula de início de semana, nossa primeira aula da semana e nossa primeira aula do mês de novembro. Nós vamos continuar com a correção das páginas do livro do capítulo de Estatística e Probabilidade. Vocês vão pegar o caderno e vão abrir o livro na página 163. Nós fizemos o comecinho aí da página 163, foi a continuação da questão 25, que nós já corrigimos, que foi a letra A, que ele pedia para encontrar a média, a moda e a mediana, que foi a letra A, 2,05, 3 e 2. Agora nós vamos ficar com a questão 26, 27 e vamos completar aí com essa página onde começa a matemática mais. Nós vamos responder algumas questões na aula de hoje. A questão 26, certa competição tem 6 etapas eliminatórias. Sabe-se que a média aritmética dos números de pessoas que participaram da primeira e da segunda é igual ao quádruplo da média aritmética do número de pessoas que participaram de cada uma das 4 etapas seguintes. Desse modo, a razão entre o número de pessoas que participaram da primeira e da segunda etapa e o número total de pessoas que participaram dessa competição é de quádruplo e são 6 etapas. Quádruplo é 4 vezes e foram 6 etapas. Se eu simplificar por 2, dá 2. Se eu simplificar por 2 aqui, dá 3. Então, dá 2 terços. Então, letra A, B, C, letra D de dado. Questão de número 26. Temos a questão número 27, que é enorme. Então, nós temos que ter muita calma para fazer a questão do número 27. Considere a seguinte amostra aleatória das idades em anos completos dos alunos em um curso preparatório. Com relação a essa amostra, marque a única opção correta. Então, vou apagar aqui para ficar com mais espaço para a gente resolver a questão de número 27. Vou precisar de bastante espaço. Tem a opção A, B, A, C e a D. Ele pede a média, a moda, a mediana. Então, a gente vai calcular tudo para poder marcar a alternativa correta. Então, olha quantos números nós temos aí. Vários, não é isso? 27, 29, 25, 39, 29, 27, 41, 31, 25. Então, vamos para a letra A. A média e a mediana são iguais a 27, certo? A média tem muito número aí para a gente somar, então vamos fazer a mediana e a moda, porque a mediana e a moda a gente pode ficar mais fácil de identificar aí. Vamos para a mediana. Quantos números são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 37. 37 números. Então, 37 é um número ímpar. Então, eu vou pegar o termo do meio, não é isso? O termo do meio, então, seria 18 para um lado, 18 para o outro, e daria 36, sobra 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Certo?
10, 20. Um, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37. Ok? 37. Se é 37, vamos pegar o termo do meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vamos ver. O termo do meio aí vai ser igual a 27, ok? A mediana, vocês contam aí o de vocês, é 27. E ele pede a moda. A moda é o termo que se repete. O termo que se repete mais aí é o número 25, 1, 2, 3, 4 vezes. O 26 se repete uma vez, 25, 2, 3, 4. 26, 1, 2, 3, 4. O 26 também é moda, igual com o 25. 1, 27, 2, 3, 4, 5, 6. O 27 já passou. Então, o 27 também é a moda. E a média aritmética eu não vou precisar fazer isso tudo, porque ele diz aí na questão, na letra D, que a moda e a mediana das idades são iguais a 27. Então, eu não preciso calcular a média, porque eu sei que a moda também é 27. Como eu tenho muitos números aí para somar, provavelmente a minha média aritmética não vai ser igual a 27. Mas a moda e a mediana, sim. Letra D também. A questão 26 foi letra D e a questão 27 também foi letra D. Vamos para a página 166. Fazer a questão 30. Espero que vocês já tenham feito e a gente esteja só corrigindo. Página 166, questão de número 30. Um estudante fez algumas provas em seu curso e obteve as notas. A sua nota mediana é... Vamos organizar as notas do estudante. 13. Então, eu tenho uma nota, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Se são 14 notas, vou pegar as duas do meio, somar e dividir por 2. Então, tenho 13, 26, tenho 19, 26, 13, 19, 26, 27, 13, 19, 26, 27, 34, 45, 46,
50 e 52, 63, 76, 81 e 86, 92 e 98. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pegar as duas do meio, somar e dividir por 2. 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 6. Se é 14, vou pegar as duas do meio. Então, 2, 4, 2, 4, 6, 2, 4, 6. Ficou as duas do meio. 50 mais 52. Dividido por 2. 51. Alternativa de letra B. Alternativa, a mediana foi de 51. Mediana foi de 51. Agora nós vamos retornar à página 163 e começar aí onde tem matemática mais. Página 163, matemática mais. Página 163, onde tem a parte de matemática mais. Considere o gráfico abaixo para as questões de 1 a 9. Ele ilustra dados reais da produção com 80 anos ou mais no Brasil. Entre 1980 e 2005, e apresenta uma projeção entre 2005 e 2050. Então, aí tem homens do lado esquerdo e mulheres do lado direito. Então, começa o gráfico em 1980 e ele faz uma projeção aí até 2050. Então, questão de número 1, ele pede para relacionar com verdadeiro ou falso. De 1 até o número 9. Questão 1. Podemos afirmar que em 2030 serão aproximadamente 6 milhões de pessoas com 80 anos ou mais no Brasil, entre homens e mulheres? Aí tem a questão 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e a 9, para a gente responder de acordo com esse gráfico. Então, nós vamos observar o gráfico e vamos responder.
Questão 1. Podemos afirmar que em 2030 serão aproximadamente 6 milhões de pessoas com 80 anos ou mais. Então, observe que tem uma barrinha lá embaixo indicando 1 milhão de pessoas. Então, para cada barrinha dessa equivale a 1 milhão de homens e 1 milhão de mulheres. Então, em 2030, vamos olhar o gráfico que está em 2030 lá em cima, certo? Então, vai ter 6 milhões de pessoas, uma barrinha, 2, 3. Em homens parou em 4, seria 4 milhões. E as mulheres? 1, 2, 3 e quase 4 barrinhas. Então, vai ter mais de 6 milhões verdadeiro. Dos homens vai ter 1.000, 1 milhão, 2 milhões, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, 6 milhões, 7 milhões, mais de 6 milhões. Então, a proposição 1, ela é verdadeira. Vamos para a página 164. Página 164. Em 2050, serão mais de 20 milhões de habitantes com 80 anos ou mais. Em 2050, vai ser 1 milhão, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vão ser 10 milhões. Então, serão 20 milhões. A questão 2, questão falsa. Questão 3. Somente a partir de 2020, o número de mulheres será maior que o número de homens com 80 anos ou mais. Só em 2020. Vamos olhar o gráfico? Não. 2020, não somente em 2020, não é isso? Então, a 3 é falsa. Vamos olhar para o gráfico e vamos ver. 2020 tem mais mulheres do que homens. Mas em 2010 também tem, em 2005, em 2000, em 90, em 80, certo? Não somente em 2020. Questão 4. Em 1980, havia menos de 1 milhão de pessoas no Brasil com 80 anos ou mais em 1980. Em 80 está lá embaixo. Então, ele diz que havia menos de 1 milhão de pessoas no Brasil, menos, não chegou nem a 1 bilhão, nem nos homens, nem nas mulheres. Então, a questão 4 é verdadeira. Questão 5. Entre os anos 2005 e 2050, o número de homens com 80 anos ou mais aumentará em mais de 500%. 2005 até 2050. Vai aumentar mais do que 500%? Vê. Em 2005 vai aumentar 100%. Em 2010 mais 100, já é 200. Em 2020 300. 2030 400. 2040 500. Então em 2050 vai ser mais de 500% sim, porque está subindo. Então a proposição 5 ela é verdadeira.
Vamos para a proposição de número 6. Proposição 6. O maior crescimento em números absolutos dessa camada da população acontecerá entre 2020 e 2030, quando o número de mulheres com 80 anos ou mais aumentará em mais de 3 milhões. Vamos ver se é em 2030 e 2020 que tem esse aumento. Não. É em 2040 e 2050. Então, a questão 6 é falsa. Proposição 7. Em 2050, serão quase 9 milhões de mulheres e mais de 5 milhões de homens com 80 anos. Vamos ver 2050. 1 milhão, 2, 3, 4, 5. Mulheres será 5 milhões. Então, não será 9. E vamos ver homem. 1 milhão, 2, 3, 4, 5. Homem é 5, mas as mulheres não são 9. Então, proposição falsa. Não é isso? A 7 é proposição falsa. Questão de número 8. Seguindo a tendência do gráfico, podemos afirmar que, em 1970, a população com 80 anos ou mais não ultrapassa 1 milhão de pessoas. Em 1970, o gráfico ele começa em 1980 e já não ultrapassa 1 milhão de pessoas. Então, mais um pouquinho embaixo, se eu tivesse o gráfico de 1970, essa população não ultrapassava 1 milhão de pessoas. Questão verdadeira. Questão 8, também verdadeira. E a nossa última, na questão 9, o número de mulheres com 80 anos ou mais aumentou mais de 2005 e 2010 do que entre 2020 e 2030. O número de mulheres aumentou entre 2005 e 2010. 2005 e 2010. Foi pouco. Mais do que em 2020 e 2030. Falso. Em 2020 e 2030 aumentou bem mais. Então, a questão 9, ela é falsa. Então, já respondemos a questão de número 10, ok? Já respondemos a questão de número 10. Vamos agora para a questão de número 11, que também tem um gráfico para nós fazermos aí a análise do gráfico, que vai dar aí já na questão 11. Questão de número 11. Podemos considerar que a média de consumo dos 3 primeiros meses do ano foi em quilowatt-hora. Vamos ver o gráfico. O gráfico, na horizontal, ele tem os meses: janeiro, fevereiro, março, abril e maio. E na vertical, ele tem o consumo em quilowatt-hora: 0, 50, 100, 150, 200, 250 e 300. Então, podemos considerar que a média nos 3 primeiros meses, então, primeiro mês em janeiro, eu tive
Em janeiro, 287. Janeiro, eu tive 287. Fevereiro, 285. E março, eu tive 283. Então, ele quer a média dos 3 primeiros meses do ano. Vou tirar a média de janeiro, fevereiro e março. 15, 10, 12, 15. 24 e 1, 25. 2, 4, 6, 8. 855 dividido para 3. 2 vezes 3, 6. Para 8, sobram 2. Dá 5, 6, 7, 8. 3 vezes 8, 24, sobra 1. Desce o 5, dá 5. 285. Alternativa de letra A. Questão 11. Alternativa de letra A. Questão 12. Se a queda do consumo entre os meses de maio e junho for exatamente a mesma apresentada no mês de abril e maio, o consumo projetado para o mês de junho será em... Se a queda de consumo entre os meses de maio e junho foi exatamente a mesma entre abril e maio. Abril e maio. Abril e maio. Abril foi 269. E maio, 188. Teve uma queda aí entre abril e maio. Essa queda foi de 81, certo? Se a queda do consumo entre os meses de maio e junho for exatamente a mesma apresentada entre os meses de abril e maio, então, já calculei abril e maio. Agora, ele quer maio e junho. Maio foi 188. Maio foi 188. E junho, não seria essa? 81, 7, 107. Alternativa de letra C. Alternativa de letra C. Então, nós temos concluído a página 164. Página 164. Então, falta corrigirmos a página 165, 166 e a 159. Então, atividade de casa, quem já fez todas as atividades do livro, ok. Quem não fez, atualize o nosso capítulo de estatística, que a gente está fazendo revisão, tanto no caderno
quanto corrigindo as atividades do livro, que também é revisão. Então, atualizem o nosso capítulo 7. Bom início de semana, bom começo de mês e boa aula.